Sejam bem-vindos a mais um Boca Amarela Cast, o podcast da Associação Comercial de Jardinópolis. Eu sou Antônio Lima, diretor da associação, e ao meu lado, Rafael Pires Martins, o nosso presidente. Rafa, hoje um tema técnico, entretanto um tema essencial. Já diziam, né? Todo mundo tem que ter um bom advogado, um bom médico e um bom contador, né? E hoje nós estamos diante, pelo menos dos advogados, nós já conseguimos. Já. Se você aí é médico ou contador, está aberto aí, mande o currículo para nós e venha participar do nosso podcast Boca Amarela. E hoje nós vamos tratar o seguinte: saúde saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. NR1, Leis Trabalhista e possível final da escala 6x1. O que isso impacta no dia a dia, tanto de você que é trabalhador, que trabalha no comércio da nossa cidade, quanto de você, empresário e empreendedor, que tem o seu comércio, a sua empresa na nossa cidade. Isso aí. Apresentar os convidados. Então vamos lá, que hoje nós temos dois convidados especialistas que irão tratar deste tema conosco. A primeira convidada, ela que é advogada com diversas especializações e mestranda em Direito do Trabalho pela USP. Ela também é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Ribeirão Preto. E ele também... Tamires, eu já estava esquecendo, eu falei ela, mas não falei ela. Tamires, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E ao seu lado, ele que já foi diretor da Associação Comercial, trabalhou junto conosco na Associação Comercial de Jardinópolis. Ele que é advogado com quase 3 décadas de experiência no direito administrativo, empresarial, e também trabalhista, tem diversas especializações e MBA e também é mestrando em direito pela UNID. É UNID? UNID University. UNID University da Califórnia. Seja bem-vindo, Juvencio. Muito obrigado, boa tarde a todos, um grande abraço e vamos aí para mais uma etapa aí para poder compartilhar com vocês os conhecimentos. Maravilha. Então vamos iniciar e vamos tratar logo da novíssima NR1. Porque muitos empresários, empreendedores e até mesmo funcionários não sabem o que é essa NR1 e como que ele impacta no cronograma de implementação do PGR nas empresas a partir de agora, de 2026. E antes mesmo de falar, só explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é a NR1 e também o que é o PGR. O PGR ele é um programa de gerenciamento de riscos, né? Que agora passou a ser vigorado a partir do dia 26 de março. Então, ele é nada mais do que a saúde mental dos trabalhadores, tendo em prática agora dentro das empresas. Então, houve-se um estudo de que tudo isso estava gerando um grande impacto para o absenteísmo, desculpa. E aí, vários estudos fizeram com que as empresas chegassem a adotar medidas para que isso fosse mitigado e fosse melhorado dentro das empresas. Por que isso acontece? Vários trabalhadores estavam ficando doentes, e aí a gente vê isso no cenário atual, não precisa ficar muito longe disso, problemas psicossociais, né, em geral, vários afastamentos, entretanto, a grande demanda era por esse tema, então o Ministério Público do Trabalho interviu e aí veio esse PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, para conseguir controlar aí fiscalizar, né, isso dentro das empresas. Legal, de modo geral. Juvencio, e a NR1, o que é essa NR1? É de 2025 ou Não, 2026? não. O que acontece é o seguinte, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, elas já têm algumas décadas, tá? Entendi. E aí elas são sequenciais, a NR1 é a primeira delas. O que aconteceu é que houve uma atualização recente, tá? Que entrou em prática recentemente, que entrou em vigor.
e que nela foi contemplado algo que existia, mas ainda não era muito específico, que é a proteção da saúde mental do trabalhador, né? Então, houve uma readequação para a realidade, porque toda norma, toda lei, ela funciona dessa forma. Existe os usos e costumes da sociedade, e aí a legislação ela tem que se adequar. Então, o que aconteceu especificamente no Brasil? O Brasil é um dos países que tem mais afastamento dos trabalhadores por licença-saúde, né? E isso impacta decisivamente na produção e acaba culminando um valor extremamente excessivo que é absorvido pelo mercado. Então, diante disso, o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério da Saúde, posicionou nesse sentido de tentar fazer essa proteção da saúde mental do trabalhador. Por quê? Porque dessa gama de afastamento, uma parte muito significativa disso era em razão da saúde do trabalhador, principalmente decorrência da síndrome de burnout, que é uma síndrome derivada do excesso de atividade trabalhista, da pressão, o assédio moral, enfim, de todas as nuances que o trabalho, o ambiente nocivo do trabalho acabava gerando no trabalhador. Então, baseado nisso, é que houve essa reformulação para uma nova adequação da realidade, e agora as empresas têm que fazer um controle mais efetivo da saúde mental do trabalhador, não apenas saúde física, não apenas a questão de segurança do ambiente de trabalho, a prevenção de riscos, mas também com relação à prevenção à saúde mental do trabalhador. Então, por isso houve essa sistemática no sentido de fazer essa alteração, essa modificação, a fim de readequar essa nova realidade e diminuir esse excessivo número de afastamentos por licença-saúde em razão de problemas de saúde mental. Claro que nós vivemos num país, que é o país da fraude e corrupção, uma parte disso, e eu entendo até que é razoavelmente significativa, a gente sabe na prática que é decorrência de fraudes, mas existe uma parte, grande parte disso, a maioria dos afastamentos são realmente afastamentos reais. Isso impacta muito no ambiente de trabalho, porque aquele trabalhador que deixa de trabalhar, a produção dele não é efetivada e também não é substituído, porque ele está em afastamento provisório. Então, acaba que impacta na linha de produção, né, no resultado final das empresas. Então, pensando nisso, é que se fez essa reformulação da NR1. Legal. E como faz para a empresa se adequar com essa nova NR1? O que o empresário precisa fazer? Eu acho que ele tem que começar a conversar com uma assessoria jurídica, né, para entender como é que ele vai gerir, ele vai fazer cronogramas trimestrais ou semestrais, como que ele vai unir o funcionário a este programa, porque ele precisa ouvir o funcionário, né? Eu acho que a grande demanda aí é o funcionário. É a saúde mental do funcionário. Então, quando o funcionário ele estiver precisando de ajuda, as empresas precisam estar ali postas para dar esse suporte para eles. Claro que a gente está falando aí de grandes empresas, tá? Porque para ter um profissional de saúde, vamos supor, um profissional um psicólogo para atender uma grande demanda, precisa ser uma empresa aí com grandes funcionários, uma grande demanda, né? As pequenas empresas e microempresas, elas não entram nesse PGR, tá? Então, é bom deixar isso claro, que as grandes empresas, elas vão ser bem mais impactadas em relação a isso. Então, eu acho que um cronograma, reuniões com funcionários, ter uma assessoria jurídica para começar ali, olha, vamos começar com reuniões, com eles trazendo feedbacks de como que está sendo o ambiente de trabalho, isso é ótimo, porque eles precisam relatar, porque senão o empregador vai achar que está tudo bem. Se eles não colocarem nenhum tipo de suporte, aí a gente pode também utilizar a tecnologia, né, que hoje em dia é ótima, aplicativos para que eles deem esses feedbacks anônimos, obviamente, porque às vezes querem ali relatar algum tipo de assédio ou alguma situação indesejada que aconteceu no ambiente de trabalho, eles precisam ter essa tecnologia e isso seria ótimo em se implementada. Ou relatórios também com
sugestões dos empregados, eu acho que isso seria um bom começo e eu acho que a assessoria jurídica nesse sentido de deixar tudo relatado vai ser ótimo, porque quando vier uma fiscalização, vai estar ali, olha, está tudo documentado, todos os funcionários estão aqui, todas as reuniões, todos os comitês, todos os relatórios, todos os funcionários, então está tudo aqui. Então, vai facilitar para as empresas, quando houver uma fiscalização, para que eles estejam ali regularmente em dia. Um grande diferencial, só para complementar o que a doutora Tamir está dizendo, é o seguinte: a nova legislação ela impõe ao empregador algumas responsabilidades adicionais. Então, ele tem que adotar algumas políticas de gestão e controle efetivo de saúde e de medicina ocupacional do trabalhador. Por quê? Porque até antes dessa inovação da legislação, não era responsabilidade da empresa, do empregador. Então, qualquer tipo de problema de saúde mental do trabalhador, ele teria que procurar esse amparo fora do ambiente de trabalho. Agora não. Existem responsabilidades do empregador de estar fazendo o controle efetivo, de estar fazendo planejamento, de estar fazendo programas de manutenção, de estar acompanhando, de criar, como a doutora Tamires falou, mecanismos para poder evitar pressões de assédio moral, assédio sexual, de todas essas formas que podem culminar com o problema de saúde mental do trabalhador. Então, hoje a lei responsabiliza o empregador para que ele tenha essa obrigatoriedade de fazer todo esse controle, que antes não existia. Então agora existe uma responsabilidade maior e, além disso, não basta simplesmente ter a responsabilidade. Agora, com o e-social, as empresas têm que apresentar toda essa documentação para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, isso não basta apenas dizer que faz, você é obrigado a comprovar que fez tudo isso de tempos em tempos. Então, isso acaba que o controle vai ser muito mais efetivo e a tendência natural é que isso ampare com maior eficácia a saúde do trabalhador. Legal, legal. Mas vamos lá, só para eu entender então. Então, nós temos ali o programa de gestão de risco é o meu PGR, tá? Então, as empresas têm que ter esse programa e os riscos são riscos ocupacionais relacionados àquela profissão dentro da minha empresa que podem levar o meu funcionário a desenvolver algum transtorno por falta de bem-estar ou um burnout ou algo desse tipo. Legal. A NR1 não é uma NR nova, porém ela foi atualizada, correto? Legal. E a doutora Tamires, ela trouxe que as empresas maiores serão mais impactadas do que as empresas menores devido ao tamanho da sua estrutura e da demanda. Ok. E vocês também já trouxeram que já entrou em vigor, ou seja, as empresas já têm que se preparar, porque a qualquer momento elas podem receber uma fiscalização que vão cobrar isso. Então, você, empresário, empreendedor, se ainda não iniciou, se você ainda não viu, é o momento de você iniciar a dar uma atenção maior, porque pode acontecer de você ter uma fiscalização e você não ter o seu PGR ali e todas as ações que nós iremos tratar aqui. Para o pequeno e médio empresário, para quem está nos acompanhando, a grande maioria dos empreendedores são de empresas médias e pequenas, e até para os funcionários saberem, né, quais são os seus direitos a partir da nova NR. Quais os principais desafios para essas empresas? E mais, já é nítido que nem todas as empresas terão as mesmas cobranças. Uma empresa menor, quais serão as cobranças efetivas que ela terá em relação a isso, além dos seus desafios? Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte. A nova legislação, ela imputa algumas obrigações adicionais e em escala de número de funcionários, tá? Então, empresas abaixo de 100 funcionários é uma exigência, acima de 100 funcionários é outra exigência. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é completamente diferente. Uma linha de produção é um ambiente de trabalho, uma farmácia, por exemplo, é outro ambiente de trabalho. Então, o risco ali é muito diferente, por isso que a legislação entende dessa forma. Sem contar que também o poder econômico do empregador é diferente. Então, por isso que existe essa diferenciação. Com relação a, independente de ser pequeno, médio ou grande empresário, o que acontece? A gente sempre sugere que seja sempre acompanhado
de alguém ligado à saúde do trabalhador. Ou um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, ou um médico do trabalho, que possa estar prestando consultoria. Por quê? Porque se você tem um funcionário e esse funcionário tiver um problema de saúde mental, você vai ter que apresentar toda a documentação de acompanhamento. Então, e aí, não importa quantos funcionários você tem. Então, esse tipo de preocupação, ela é implícita a qualquer tipo de empregador. Porque qualquer funcionário pode estar sujeito a esse tipo de problema, né? É uma doença, não tem como você prever a doença, mas o que você pode fazer é diminuir os riscos, né? Daí o PGR. Então, análise do teu ambiente de trabalho, análise dos riscos do teu negócio, que existe uma predisposição ou não àquele tipo de incidente. Então, é isso que eu sugiro ao pequeno empresário, que ele tenha um acompanhamento, uma consultoria de um profissional, para que ele possa, junto com a sua assessoria jurídica, apresentar um parecer para você, para que você possa se enquadrar e, com isso, mitigar os riscos. É claro que risco zero nunca vai existir, mas pelo menos diminuir a incidência do risco do problema acontecer com seus funcionários, porque isso pode ser atribuído a uma responsabilidade do empregador. E aí recai sobre ele a indenização do trabalhador. Então, é um risco muito grande que envolve valores expressivos. Então, independente de se tratar um pequeno, um médio ou um grande empregador, é preciso ter cautela e se adequar à nova legislação. Por quê? Porque isso lhe vai ser cobrado no futuro se eventualmente houver uma intercorrência. Compreendo. E só uma dúvida, que talvez quem esteja nos acompanhando, ele é um autônomo, ou ele é um MEI que tem apenas um funcionário. Isso se aplica também a autônomos ou quem tem um único funcionário? Aí o conceito não é de empresa, o conceito é de empregador e empregado. Compreendo. Entendeu? Então, se é um MEI que não tem funcionário, obviamente que a lei não vai impactar. Mas se ele tiver um funcionário, que é o que a lei permite, ele é um empregador. Então, na qualidade de empregador, ele também existe um risco. É claro que potencialmente o risco é muito menor, né? Como eu disse, o que envolve ali é todo o ambiente de trabalho. Entendeu? Então, se você tem, por exemplo, um MEI que você faz pintura de parede, você tem um assessor que trabalha contigo, claro que a chance dele ter um problema em relação à saúde ocupacional é muito inferior do que um funcionário que trabalha em uma linha de produção dentro de uma planta empresarial. Que ali ele faz uma rotina todo dia, aquela coisa maçante, estressante, barulho. Então, é muito diferente. Então, a tendência natural é que o risco seja menor, mas ele não vai ser zero. Então, a responsabilidade sempre vai recair pelo fato de ser empregador. Então, isso não tem essa diferenciação do tamanho de empresa. Só existe essa diferenciação para efeito de algumas obrigações que são impostas a empresas maiores. Somente isso. Mas a responsabilidade é a mesma. Compreendo. Doutora? Não, só pegando o gancho que existe duas outras NR, a NR7, o doutor deve conhecer, e a NR17, que elas também tratam desse mesmo tema e elas são um compilado ali para exatamente isso. A NR7, ela é da saúde também do trabalhador e a NR17, ela é ergonômica, né? Então, elas estão ali e elas vão trabalhar junto, independente, é igual o doutor disse, se tiver um funcionário ou tiver dois, o risco vai ser o mesmo. Você tem que tomar todos os cuidados com o seu empregado ali. Então, é basicamente isso. Então, basicamente, eu tenho riscos que podem ser comuns, independente de qual empresa que ela existe, por isso que é importante eu ter o meu PGR, e eu tenho riscos específicos que isso vai acontecer em determinadas empresas específicas. Só um exemplo para ilustrar, imagine que a minha empresa ela roda 24 horas. Então, eu tenho um risco específico, por exemplo, do trabalhador que trabalha à noite e não tem um bom sono durante o dia e depois tem que trabalhar à noite, se não há uma rotatividade, enfim, diferente do sujeito que trabalharia só no período da manhã ou do sujeito que trabalha de final de semana e daqui a pouco a gente vai entrar nisso também na escala 6x1 ou não. Então, isso vai depender. O que acontece, Antônio, é o seguinte, na verdade, o que se tem que analisar é o ambiente como um todo.
Compreendo. Tá? Então, é isso que vai impactar ou não na análise de risco. Não querendo ser muito técnico, mas o PGR é apenas um dos documentos que se faz análise de risco. Então, existe análise de risco da atividade específica de cada trabalhador, existe análise de risco do ambiente de trabalho, existe análise de risco da atividade. Tudo isso são vários documentos. O PGR é só um deles, tá? Eu não vou ficar falando novo, muito, né? ficar falando muito deles, porque, sim, são vários e é uma questão muito técnica. Talvez não seja tão interessante assim para os nossos ouvintes. Mas só para você entender. Então, é feita toda essa análise. Então, em tese, a empresa já existe a análise do risco da atividade, o risco da função, o risco do ambiente. Tudo isso já está monitorado pela empresa. Então, ela sabe aquilo que ela tem que fazer. Por quê? Porque um profissional técnico, geralmente um engenheiro do trabalho, ou um técnico de segurança do trabalho, ou um médico do trabalho, já apontou os riscos que aquela atividade, naquele local, aquela função, aquele trabalhador estão submetidos. Então, o que acontece? Você tem que adotar medidas para mitigar aquele risco. Então, é o uso de EPI, é a adaptação do local de trabalho, esse tipo de coisa. Então, se a empresa tem conhecimento do risco... o mapa de risco dela. E a empresa não adota os mecanismos para coibir esse risco, a empresa está simplesmente assumindo o problema. Agora, se porventura a empresa tomou suas cautelas e mesmo assim aconteceu, a análise já é diferenciada, porque aí o risco vai ter que se analisar o fato pactual, né? Caso a caso. Por quê? Porque pode ser que às vezes a pessoa tenha uma predisposição genética, e aí é uma outra situação. E aí isso não envolve responsabilidade do empregador. Entendeu? Porque o empregador cumpriu com aquilo que a lei determinava. Então, existem alguns mecanismos que podem ser atribuídos àquele problema, que não envolve... Por exemplo, o cara tem problema na família, tem problema com algum tipo de vício, alguma coisa que acaba contribuindo para a saúde mental dele. Isso impacta. Não é só a questão do trabalho que vai influenciar. Mas se a empresa descumprir, obviamente, ela já está atraindo para ela o risco da indenização futura. Eu acho que o ideal é pensar o seguinte, a NR1, ela é a saúde mental do trabalhador. Ela veio como uma inovação em relação a isso. Porque antes, igual o doutor tinha falado anteriormente, tinha ali algum problema de saúde, vai no médico, encaminha ali. Hoje não. Hoje as empresas precisam ter um relatório sobre isso. Porque na hora da fiscalização vai falar, o que você fez para diminuir ou mitigar esse problema de saúde que seu funcionário teve? Aí foi por um burnout, foi por um assédio, foi por uma exceção, uma excessividade de trabalho, entendeu? Então, tudo isso vai entrar dentro da NR1. Só para entender a complexidade do negócio, imagina que um funcionário lhe afastou por um CID relativo à saúde mental. Lembrando, o CID não é obrigatório em atestado, tá? Mas vamos supor que o médico apresentou o CID, isso diz respeito à saúde mental do trabalhador, e o médico, no laudo dele, no atestado dele, ele imputa que isso diz respeito à atividade laboral, atividade do trabalhador. Isso, hoje em dia, já se tem um entendimento que você tem que abrir um CAT, porque é considerado um acidente de trabalho. Isso gera o quê? Problema no RAT. Não, a questão não é nem essa. A questão é que se você tem um acidente de trabalho, você gera um impacto, porque aquele trabalhador não pode ser mais demitido nos próximos 12 meses, depois que ele tiver alta. Também. Então, ele vai ter uma estabilidade ali. Então, quer dizer, olha como é que a coisa vai se avolumando, né? Às vezes, uma coisa que você pensa que é pequena, na verdade, ela tem um impacto muito grande. E isso acaba que aí aquele trabalhador está afastado. Se a empresa não tem condição de substituí-lo, o que vai acontecer? Vai impactar nos demais, porque vai ter que fazer a produção em nome daquele. E aí vai gerando reação em cadeia. E isso gera um problema gigantesco. Mesmo sendo empresa pequena. Uma dúvida que... Imagina o seguinte, por exemplo, eu entrei em depressão, tá? Tô depressivo. Mas não foi por causa do meu trabalho, foi por ordem pessoal minha. Como que eu, enquanto empresário, consigo me prevenir disso, de talvez o funcionário ele teve um quadro ali, ou burnout, ou alguma coisa, mas não por conta da empresa. Imagine que eu trabalho aqui e, de repente, eu faço outros trabalhos por fora, né? O famoso bico, job, não sei. Então,
Imagina que eu faço isso e isso me leva a um burnout, porque eu não tenho tempo mais de qualidade. Como que um empresário pode mitigar isso de responder por algo que vai além do trabalho? Eu vou te dar duas respostas. Uma técnica e uma prática. Boa. Certo? A técnica, isso vai depender do que o médico apresentar. Tá? Então, o médico vai apresentar e dizer, olha, esse problema de saúde mental, ela tem relação com o trabalho ou não. Se tiver relação com o trabalho, obviamente já está inserido nesse contexto. Então, a NR determina, todo e qualquer tipo de afastamento por saúde mental tem que ser comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego. A partir de agora vai ser assim sempre. Sim. Então, você Legal. tem que comunicar. A partir do momento que você comunicar, obviamente, o sinal amarelo lá é ligado. Por quê? Porque aquele trabalhador pode ser que ele tenha vários episódios de afastamento e aí alguém vai acabar tendo que investigar essa questão, né? E agora, ele pode ser afastado por um problema que não tem relação com o trabalho? Pode, né? Isso existe, né? A literatura médica assim entende, mas também tem a questão que pode ser ligada ao trabalho. Na prática, isso poucas vezes acontece, por dois motivos. Um, porque os médicos já estão orientados pelos pacientes a colocar que isso tem relação com o trabalho. Então, o que eu estou dizendo aqui é só uma questão daquilo que a gente vivencia dia a dia, tá? Eu não vou generalizar. Eu já vi alguns casos, tá? Que o próprio paciente relata isso daí. Não, eu falei para o médico e tal. É claro que não vamos generalizar aqui, ser irresponsável a esse ponto. Uhum. Mas o grande problema é quando isso cai na Justiça do Trabalho. Porque aí você vai para um perito, um médico do trabalho também perito, e o cidadão ele só analisa casos de afastamento do trabalho que a alegação é de problema de saúde mental. Então ele já naturalmente já tendencia a entender aquilo. E eu, como advogado trabalhista das empresas, tenho uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque vamos analisar, tá? Em tese, o trabalhador trabalha 8 horas por dia. Ele trabalha 1/3 do dia. Os outros 2/3 ele está envolvido em outras atividades. Mesmo que seja dormindo, ou com a família, passeando, ou o que for. Então, por que a gente alega exclusivamente ao ambiente de trabalho aquele tipo de situação? E muitas vezes a própria literatura médica alega que são um conjunto de fatores, certo? Mas a Justiça do Trabalho entende que um negócio chamado com causa. Se você deu uma parcela da causa, você é responsável por aquilo. Entendeu? Então, infelizmente, a gente cai naquilo que eu costumo brincar, na injustiça do trabalho. Porque a Justiça do Trabalho ela é extremamente tendenciosa na proteção ao trabalhador. E isso acaba que existem algumas decisões que não condizem com a justiça efetiva, mas com o pensamento de quem está julgando. Então, por isso que a empresa não pode... É igual um lutador de boxe. O lutador de boxe, que o técnico fala para ele? Não deixa a decisão para os juízes. Porque o juiz você nunca sabe o que vai acontecer. Então, é o que a gente sempre orienta na consultoria que a gente faz aos nossos clientes. Não deixa ir para a Justiça do Trabalho. Porque se for lá, a tendência natural é que você vai perder, mesmo você estando certo. Então, o que você tem que fazer? Se acautelar. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. As empresas têm que se adaptarem às rotinas, porque se eventualmente acontecer, você tem como ter uma alternativa, uma saída aí. Então, voltando à tua pergunta, se acaso ficar constatado que o problema de saúde mental é decorrente de fatores diversos que não diz respeito à saúde, à ocupação dele, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado, provavelmente vai para a Previdência Social a partir do 16º dia de afastamento, mas o trabalhador não é responsável por aquilo. Certo? Ele não tem que indenizar nada. Tá? É o caso, por exemplo, tá? A gente foca muito em saúde mental, mas a NR1 ela é até mais ampla. Uhum. Por exemplo, a pessoa que tem problema de vício social, o alcoólatra, aquele que faz uso de entorpecente de forma contínua, essa pessoa precisa de um tratamento. Isso é uma doença. E esse tratamento, essa doença social, ela prevê essa possibilidade de afastamento, mas aí não é responsabilidade do empregador. A Previdência Social é que vai cuidar dele. Então, cada caso é um caso, existem várias nuances que podem interferir. Embora aquilo que eu falei, né? A tendência natural é lá atrás canalizar
para uma questão voltada ao ambiente de trabalho. Infelizmente, no Brasil é assim. Legal. Mas doutor. como que o empresário, vamos supor que ele faz todos os documentos, faz esse acompanhamento, mas não tem nenhuma denúncia também pelo canal lá de denúncia, mas lá na frente, sei lá, o cara surtou, você não sabe se é por causa do trabalho, você não sabe que ele brigou com a mulher, e como que o empresário vai se resguardar? Então. Ele vai mostrar tudo, não, tá aqui, ó, deu treinamento, fez tudo O que tinha que fazer, o acompanhamento. acompanhamento, e não... Não Claro, tem. claro que, como eu te falei, Rafael, as análises são feitas dentro de um contexto, tá? Ela não é isolada no fato. Então, tudo isso que você falou é levado em consideração, entendeu? Agora, o que acontece? Apesar de você se acautelar de todas as formas, o que vai decidir a questão é como foi a abordagem do médico que atendeu aquele paciente. Se ele entende que aquele paciente tem aquela doença por conta do ambiente de trabalho. Entendeu? Você pode tomar todas as cautelas possíveis, mas isso pode acontecer. Tá? Como o empregador poderia ter uma cautela um pouco maior, que é aquilo que eu costumo sugerir para os meus clientes. Olha, afastou, ok. Você tem direito, empregador, de fazer o exame temporário nele, né? O preventivo que se chama, né? Então, não é só o admissional e o demissional. Você tem Não, é os intercorrentes. 6 em 6 meses. Então, a cada afastamento desse, como você, empregador, tem a obrigação de estar fazendo controle, envia ele para um médico do trabalho da sua confiança, que vai fazer uma análise. Ah, mas se a análise for idêntica, então não tem o que fazer. Mas se ela for conflitante, aí nós vamos para uma discussão médica. Porque aí é um médico contra o médico. E aí a empresa tem, pelo menos, um argumento para dizer, olha, pera lá, mas estou baseado num laudo médico também que avaliou o meu empregado e o entendimento é diferente. Eu não sou médico. Então, qual a orientação? Então, aí você pelo menos tem um canal de fundamento para você discutir a questão. Entendeu? Então, você abre um precedente. Claro que, como eu falei, na Justiça do Trabalho é bem complicado você reverter. Mas a tendência é que, ainda que você seja responsabilizado, seja uma responsabilidade menor. O Brasil tem um problema muito sério, que é o absenteísmo do trabalhador. Então, o que é o absenteísmo? Isso eu ia falar. É o trabalhador que falta do trabalho. Falta justificada ou injustificada, né? Então, englobando tudo. Então, o número de trabalhadores que se ausentam do ambiente de trabalho é considerado absenteísmo. E o Brasil tem um número extremamente alarmante, tá? Eu vou dar 2 exemplos rapidinho. Primeiro, outro dia eu tive com o prefeito de Jardinópolis, ele me reclamou que uma boa parcela dos trabalhadores em determinado segmento da prefeitura existe um volume muito grande de absenteísmo e ele não tem o que fazer, porque são funcionários concursados. Isso impacta na prestação de serviço, só que a população não entende. E ele não tem o que fazer, ele está de mãos atadas. E até vai fazer concurso público, mas o concurso público ele vai suprir só uma parte do problema. Se aquele profissional continuar faltando, vai continuar tendo esse problema. Outra que eu tenho é o seguinte, eu trabalhei para uma empresa que é líder mundial do setor de ótica, Essilor Luxótica. Então é que fabrica a maior quantidade de óculos do mundo, dona da Ray-Ban, da Oakley, Prada, das principais marcas de óculos do mundo. E ela é sediada na Itália, tá? Ela tem 4 plantas na Itália, tem 2 na China, 2 nos Estados Unidos e uma no Brasil, que fica em Campinas, que é onde eu trabalhei. O que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Nós tínhamos ali 4 culturas diferentes. Uma europeia, uma asiática, uma da América do Norte e uma da América do Sul. E, invariavelmente, o custo do produto produzido no Brasil era extremamente o mais caro de todos, exatamente por causa do problema da questão trabalhista, do absenteísmo e dos problemas relacionados às condenações trabalhistas. Então, são coisas que a gente costuma brincar que é a jabuticaba, só existe no Brasil. Tá? Dá só um número assim, rapidinho. De cada 10 processos trabalhistas no mundo, eu não estou falando de continente, no mundo, 9 estão no Brasil. 9. 90% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Então, o que acontece? Hoje,
a realidade das empresas, ela tem essa dificuldade em relação a essa questão de produção por conta das ausências. E uma grande parte dessas ausências é relativa ao excesso de carga e a questão de saúde, que é aquilo que a gente já abordou. Em razão disso, foi-se feito um estudo de longos anos. O que aconteceu? O que está acontecendo? As tendências naturais no mundo, tá? Na Europa, os países começaram a reduzir. As empresas começaram, depois os países adotaram a jornada de trabalho. E fizeram um estudo. Na França e na Itália, eles reduziram estatalmente, foi lá, depois voltaram atrás. Outros países não. As empresas começaram a fazer, depois os países adotaram. Alemanha, Holanda, Finlândia, enfim. E o que acontece? Agora, partindo para o outro lado. Japão e China. Não tem nada estatal. As empresas passaram a reduzir a jornada. Por quê? O que eles entenderam? Que, na verdade, estudos impactaram de que da jornada diária do trabalhador, efetivamente trabalhando, é de 18% a 20% do horário de serviço. É aquilo que efetivamente ele está trabalhando. Aí você desconta a hora que o cara vai no banheiro, a hora que ele está batendo papo, a hora que ele distrai. Então, efetivamente trabalhando é isso. Se você reduz a jornada de trabalho, você vai acabar reduzindo esse período ocioso. Por quê? Porque ele vai ter menos tempo para se desconcentrar. Vai ficar mais tempo concentrado no trabalho. E, por incrível que pareça, os estudos apontaram que, com a redução da jornada, a produção aumentou. E, diminuindo o absenteísmo, a produção também aumentou. Por quê? Porque como ele tem mais folga, ele vai faltar menos. Ele vai mais vezes no médico na folga, ele vai se ausentar menos do trabalho. E vai vir mais disposto. Aí as horas, o percentual de produção, com a carga diminuta, aumentou. E aí foi para de 25% a 30%. Então, ou seja, com a jornada reduzida, se produzia mais do que com a jornada estendida. Então isso não é que é o Brasil que está querendo fazer, que é partido... Não. Isso já existe nas próprias empresas. E vou dar um exemplo. Há muito tempo que são 44 horas semanais. O que as grandes empresas fazem? O sistema de compensação. Então, o camarada vai trabalhar 8 horas por dia, trabalha 8h48, mas trabalha de segunda a sexta. Porque se você fechar um dia a empresa, o custo dela diminui. É um dia menos que ela está aberta, mas a produção mantém. Fora isso, o que acontece? A empresa faz estudo, ninguém faz isso à toa, né? Essa análise. Fora isso, o que acontece? Esse tipo de política de redução de jornada proporciona mais momentos de lazer para o trabalhador. Proporcionando mais momentos de lazer para o trabalhador, invariavelmente, você está contribuindo para quê? Para a saúde mental. Bem-estar. Então, a redução de jornada de trabalho, ela tem relação estritamente direta com aquilo que a gente falou aqui no começo, que é essa questão da saúde mental do trabalhador. Então, não é que o que se está propondo no Brasil é uma inovação, não é. Não é o que está propondo no Brasil uma questão meramente política. Tem o seu caráter, não vou falar que não, mas o que acontece isso é oriundo das decisões das próprias empresas. Ah, mas tem sempre um ou outro que fala isso. Sempre tem, mas nem todo mundo vai efetivamente dos dados concretos. Então, o que acontece, na verdade, é que a tendência natural, estou falando isso porque ainda não foi implementado, a tendência natural é que, com a diminuição da jornada, duas coisas vão impactar. Uma, aumento de produção e lucro das empresas, ao contrário do que se espera. E duas, crescimento exponencial da economia. E agora eu mando um recado direto para quem está nos ouvindo, principalmente o pessoal do comércio. Você imagina que reduzindo a jornada de trabalho sem redução de salário, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter mais tempo para consumir. Então ela vai frequentar mais o comércio e com isso a economia vai girar cada vez mais. Então nada é por acaso. Tudo tem sua malha de entendimento ali. Então a tendência é que isso aconteça. Claro que a gente não tem como cravar porque o futuro é algo imprevisto. Então eu só queria fazer, prometi que seria breve, mas não foi, só esse contexto para as pessoas entenderem que nem tudo é o mal que se prega. Um ponto
Primeiro que eu não sabia desses dados, né, do percentual, do quanto que a pessoa que está trabalhando, ela se dispersa, ela perde, e até comecei a imaginar com nós mesmos, né, no nosso dia, nós todos aqui somos empreendedores, né, nós temos a nossa própria empresa, e eu comecei a traçar um paralelo, e eu lembrei de algo lá no começo, quando eu comecei a trabalhar, lá na Safritos, um beijo para Dona Rose, sou Júlio, e tinha lá a quantidade de massa que fazia, e os outros meninos que trabalhavam lá sempre brincavam, falava que eu e o outro menino que fazia o salgado frito, se fizesse 5 kg de massa ou 10 kg de massa, a gente acabava na hora do almoço sempre. O que era mentira, tá? Mas falavam, não importa o quanto que faz, se fizer 1 quilo, eles vão enrolar a manhã inteira para terminar na hora do almoço. Mentira, quando tinha mais massa, demorava mais. Mas é um dado bem interessante e realmente faz sentido. E, inclusive, na questão da saúde mental do trabalhador, que sim, né? Você se estressa muito mais se você tem menos tempo para ter uma válvula de escape, e talvez a jornada 6x1 ou alguns que faz 12x36, não sei como que vai implementar isso, tende a ter maior estresse do que alguém que, teoricamente, tem mais tempo para lazer, ter mais tempo para fazer aquilo que gostam. Já que você contou, deixa eu só contar um caso rapidinho, para ilustrar isso que você está falando. Houve uma pequena empresa de Londres, que ela fez um estudo. Ela monitorou a produção, ela tinha 8 funcionários que trabalhavam na mesma sala, numa mesa comprida, 4 de frente para 4. Então, é uma mesa comprida, 4 de cada lado da mesa. E ela monitorou por 12 meses a produção dos funcionários, ok? E aí, ela tomou uma decisão bastante simples. Ela tinha uma cozinha e lá ficava o lugar do café. Aí ela tirou isso e passou... Ela contratou uma empresa terceirizada que fornecia o café. Uma garrafa de café de manhã e uma depois do almoço. E colocava o café em cima da mesa. O que acontecia? O trabalhador não levantava mais para ir lá tomar café e ficar batendo papo lá. Ele só pegava ali o cafezinho e continuava trabalhando. A produção aumentou. Agora não lembro exatamente a proporção, mas de uma forma bastante significativa a ponto de chamar a atenção da empresa. Uma decisão simples. Simplesmente colocou uma garrafa de café na mesa. Então, para você ver como é que as coisas se dispersam e o trabalhador, às vezes, perde produção sem perceber. Porra, Deixa eu fazer uma provocação que me chamou a atenção que você falou, e você falou com muito entusiasmo. Quando você trabalhava na Safritos, você tinha uma demanda ali com o teu amigo. Acredito que essa pessoa com quem você trabalhava, ela era uma pessoa que deixava o ambiente de trabalho legal para vocês trabalharem aí nessa... Sim. Imagina se não fosse uma pessoa assim. Você acha que essa produtividade, ela seria igual? Se fosse uma pessoa que te irritasse... Tende a não. Então, entende como o ambiente de trabalho, ele influencia tudo. Sim. Então, é algo que você falou com um grande entusiasmo. Então, quando a gente fala de alguém que a gente trabalhou e que foi super legal, um ambiente de trabalho super harmônico e tal, a gente tem umas boas lembranças. Sim. E a produtividade, ela surge. Quando a gente trabalha com pessoas que não sempre são ali legais, e aí a produtividade, ela tende a baixar. Porque você não tá num ambiente que você considera ali saudável para você. Ou aquela pessoa ali, ela te deixa de alguma forma desconfortável. Então, tudo isso gera toda essa complexidade. Já que você trouxe essa provocação, eu tô pensando aqui. Imagina que eu sou empresário, né? Imagina que eu sou o Júlio da Safritos, mas ele sempre estava lá, então ele sempre via que nós trabalhávamos certinho. Infeliz ainda, eu lembro. Comia bem. Fotos. Não. O duro que é assim, ó, você trabalhava na salgaderia, você via salgado toda hora que você nem tinha mais. Não queria nem saber. Era mais ou menos isso. Mas a gente comia salgado, sim. Não escondido, né? Fala que ele vai falar. Vocês me davam um prejuízo, poxa. Não era. O que acontece? Ó, vamos lá. Imagine que eu sou o empresário. Quais ferramentas que eu posso utilizar para identificar isso? Ou uma forma de ter... Do próprio funcionário, ele poder falar, poxa... Não é legal trabalhar com fulano. Fulano, como diz os jovens de hoje em dia, ou não tão jovens, sei lá, ele pesa o clima, sei lá. Quais ferramentas que ele pode utilizar e manter uma certa segurança? Por exemplo, eu tenho uma diferença com o Rafa. E aí, como que eu posso
funcionário chegar na empresa e falar, não gosto de trabalhar junto com o Rafa, sem que o Rafa perceba ou vai ter alguma Vai gerar retaliação, aquele alguma clima, coisa? né? Tem alguma forma? Olha, eu sempre acredito no diálogo, tá? Eu já trabalhei com pessoas que eu não gostava de trabalhar, que deixava o clima pesado. Entretanto, eu não tinha o que fazer. Eu fazia o meu serviço ali, e eu trabalhei com pessoas que deixavam o clima amistoso, e era super gostoso de fazer. A hora passava, o serviço fluía. Então, assim, quando o empregador, ele se abre, eu acho que ele tem que se abrir ao diálogo com o empregado para que ele tenha esse caminho. Porque dependendo da pessoa, se você for falar para o empregado, ele vai falar, desculpa, posso fazer nada. Mas, se for um empregador que ele tá mesmo ali satisfeito, vamos supor que são duas pessoas realmente competentes, mas que, por algum acaso, não se dão bem. Dependendo da situação, elas precisam trabalhar juntas, precisam encontrar um meio, entende? Eu acho que, assim, conversar, eu acho que ter o diálogo sempre é bom. Eu trabalhei há muito tempo com gestão de empresas. Então, era só mulher, era só briga. Era só briga. Era só briga. Era só briga, era só briga, era só falação. Então, eu sentava com uma e falava... Fala, o que tá acontecendo? E elas desabafavam. Chegava com a outra, o que tá acontecendo? Desabafava, porque fulano... E eu falava, não, olha, mas o que você acha? Porque eu jogava pra elas, né? O que você acha Mediação. que eu deveria... Mediação é uma coisa que eu adoro fazer. Como que a gente pode, então, resolver? Porque a gente não tá ali no dia a dia. Porque pegou uma coisa que eu não queria, fez do jeito... Não, mas olha... Então, se você ficar com essa parte aqui, tá bom pra você? E a outra complementa com essa? Fica bom pra vocês duas? Vamos conversar? Vamos ter um diálogo? Sempre deu certo, tá? Algumas vezes deram errado? Deram. Sempre vai dar certo, Tamires? Não, óbvio que não. Mas eu acho que o diálogo é um caminho que eu gosto muito. Principalmente, assim, quando não tem... outra alternativa mesmo, e aí, assim, começou ali, eu acho que tem que começar pegar no começo, porque depois que vira, talvez, o famoso ranço instaurado, acho difícil você tentar aí reverter a situação. Mas pegou ali, tem alguma coisa acontecendo, acho que o empregador, ele tem que ficar bem atento aos seus empregados, então ele percebe uma fala ríspida com o outro, uma certa brincadeira ali, o outro não gostou, respondeu. Então, ele vai, eu acho que se adaptando à empresa dele conforme ele queira, sabe? Eu acho que também a participação do empregador em momentos descontraídos é legal, em momentos que tem que ser sério, é sério, para que também não se torne ali um cenário caótico, né? Mas eu acredito que o diálogo, ele seja um avanço. Pelo menos eu sempre comecei por aí, sempre deu certo. E aí, caso o diálogo não dá certo, aí opta ali pelo empregado que melhor... Sim, que melhor se enquadra dentro do ambiente, Exato, da cultura porque, e tudo mais. Por mais que você tenha dois funcionários que deem resultados similares ou compatíveis, dois funcionários que são excelentes, se você tem um que é desagradável conviver, talvez o ideal era não continuar com esse funcionário. Afinal de contas, hoje é esse. Amanhã vai ser outro que estará aqui, outro e outro e outro. Só trazendo o exemplo, né? Você trouxe, né? Quando eu trabalhei na Açafritos, nós tínhamos ali uma empresa pequena, né? Considerada pequena, com alguns funcionários ali, e o ambiente estrutural era bem interessante, e talvez o empresário ele tem que construir isso, a cultura. Eu sei que talvez o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o pequeno comércio que está nos ouvindo, ele fala assim, cara, essa história de cultura, isso é para empresa grande. Não. Lá na Açafritos, a nossa época, o sentimento que nós tínhamos era de família mesmo. Era de família. Todos os colaboradores, nós tínhamos esse sentimento de união e de família. E isso era criado
pelos proprietários, que era a Dona Rosa e o Sr. Júlio. Eles criavam esse ambiente bem de família para nós conseguirmos trabalhar, tanto que nós tínhamos confiança plena em todos que estavam ali. Obviamente que a gente não era amigo de andar junto com todos, mas dentro do ambiente de trabalho, nós tínhamos uma sensação de família, de pertencimento e de que poderia confiar no outro dentro das atividades laborais do dia a dia. Eu acho que é isso. Por outro lado, eu já trabalhei em empresas grandes, empresas multinacionais, que você percebe que isso tende a ter uma certa distância. Uma certa distância. Eu vejo que talvez posso estar tremendamente errado, e eu até peço que me corrijam se eu estiver errado, mas nas empresas maiores que eu passei, eu senti mais esse distanciamento, né? E muitas empresas com cultura estabelecida, e ainda assim você sente esse distanciamento do que uma empresa menor, talvez o controle da empresa menor ele seja mais efetivo. Mas as grandes empresas existe essa preocupação e não é de agora, tá? Por isso que existem alguns mecanismos de compliance, né, que é a gestão do risco, governança corporativa, enfim, as ferramentas todas para poder fazer esse controle, porque existe um ambiente macro, né, uma quantidade. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar bem. Eu gosto de ilustrar para ficar mais fácil para quem não é técnico, porque às vezes a gente é muito juridiquês, é chato, né, para quem está ouvindo. A maior empresa nacional que eu conheço é a Embraer. Boa. Eu visitei a Embraer algumas vezes em Gavião Peixoto e sempre me chamou a atenção. Por quê? Você chega lá, é afastado da cidade, né? O controle de acesso é lá na pista. Para você chegar no ambiente de trabalho, demora acho que meia hora dentro da área da empresa. Nossa. Porque é justamente fechado, porque tem problema de pirataria, enfim. Então o camarada vai trabalhar, ele chega no trabalho, ele só sai na hora de ir embora. Então geralmente ou ele vai com carro ou ele vai de ônibus. E ele não vai fazer refeição em casa. Então, o que acontece? O refeitório lá, maravilhoso. Eu desafio qualquer restaurante self-service de Ribeirão Preto falar que é melhor que eles. Não tem. É extremamente bom, climatizado, tudo. O ambiente lá, dentro da planta, é climatizado, tem música ambiente, tem toda uma série de coisas para poder trabalhar com um ambiente melhor. Durante o intervalo, depois que eles saem do refeitório, tem um galpão gigantesco que eles ficam ali, tem tudo, um monte de banco, de cadeira e tal. Aí tem mesa de sinuca, mesa de ping-pong, palco, o pessoal apresenta bandas lá, teatro, uma série de coisas para poder envolver esse trabalhador, para não ficar sair da rotina do trabalho e criar um ambiente mais saudável. A empresa faz isso porque está jogando dinheiro fora? Não. Ela está investindo na saúde do trabalhador, no bem-estar do trabalhador. Então, isso, eu estou dizendo, uma das maiores empresas nacionais que nós temos. Então, para você ver que não é uma preocupação irrisória. Isso é algo que quem entende, quem trabalha na área, sabe que é uma preocupação gigantesca, porque isso impacta decisivamente. Aí você pega a quantidade de pessoas que pede o desligamento da Embraer, ela é muito pequena. Quem entra lá não quer sair. Por quê? Além de ganhar muito bem, óbvio. Porque, na verdade, você tem um ambiente de trabalho bom, você ganha bem, é tudo favorável. Para que você vai sair? Favorável. Absenteísmo, pequeno. Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Você está construindo um avião. Se você faltar, a linha de produção pode parar. Então, o pessoal tem uma responsabilidade um pouco maior. Claro que é bem remunerado por conta disso. Mas você está entendendo como é que muda o ambiente de trabalho? Muda tudo. Então, é isso que os empregadores precisam de entender. Que, na verdade, a visão tem que ser outra. E as grandes empresas, pegando o que você estava falando, têm se pautado nesse tipo de preocupação já de algum tempo. E têm investido pesadamente, né? Então, às vezes, cria um grupo de estudo, até grupo para poder fazer colher as informações de problemas dos trabalhadores. Por lei, agora tem que ter. Então, por exemplo, existe igual tem a CIPA, tem um grupo para poder colher as reclamações, o trabalhador faz de forma anônima, né? Então, tudo isso tem que ter, a empresa tem que controlar. Então, na verdade, isso não é algo que é de agora. Aqui no Brasil, as pessoas só se atentam quando está em vigor. Mas é algo que as grandes empresas já fazem há muito tempo. Então, na verdade, o impacto que dá, financeiramente falando, ninguém aqui brinca, né? Todo mundo
pensando na questão financeira. Ele é muito grande quando você trabalha num ambiente satisfatório. Entendeu? Então, essa visão do empregador tem mudado significativamente. Quando você trouxe da Embraer, que há 16 anos atrás, eu trabalhei na Henk Zanini, que era basicamente isso. Indo para Cravinhos, uma multinacional que trabalha com usinagem, empresa Ouro Fino. Ao lado da Ouro Fino, e a gente era louco para pular de um lado para o outro, porque a Ouro Fino ainda era melhor. Sim. São grandes A Ouro empresas. Fino ainda era melhor ainda. Mas a Henk Zanini já trazia tudo isso, né? O refeitório maravilhoso, você foi falando, eu fui criando isso. Tinha a sala de jogos, tinha tudo, e também era a mesma forma. Você chegava cedo e ia embora só à tarde. Tinha esse momento tanto do refeitório quanto o momento de descompreensão descompressão, não descompreensão. Descompressão dos funcionários para que eles possam retornar. Afinal de contas, estávamos trabalhando em uma empresa que trabalhava com peça de 10, 12, 20 toneladas. Imagina você transportando aquilo e não teve a total atenção ou prendeu numa máquina sem ter toda a atenção. Um ponto importante, nós falamos aqui da jornada 6x1, nós estamos falando o Juventus trouxe dados de como que isso pode impactar na produção. Óbvio, se tratando de Brasil, a gente precisa analisar com calma e verificar se realmente esses números vão se concretizar, mas a tendência, pelo que nós estamos acompanhando o mundo afora, é que isso se concretiza, mas quais são os principais cuidados jurídicos que as empresas hoje que atuam na escala 6x1, porque não são todos que serão afetados, porque as empresas que já trabalham no 5x2, por exemplo, está tranquilo, ela vai continuar, então seria mais, ou não, na questão da escala 6x1? Só fazer um detalhe. Então vamos lá. Calma. O que vai acontecer é o seguinte, mesmo que você trabalhe na escala 5x2, você vai ter uma diminuição na jornada semanal, de 40, no primeiro momento para 42, e depois de 42 para 40 horas semanais. Não, então vamos lá, era 44, 42 e 40, Isso, legal. Então, mesmo que você trabalhe na escala 5x2, já trabalhe... Vai reduzir 4 horas. Reduzir 4 horas. O projeto que está tramitando é um ano de 42, depois passa para 44. Então, de qualquer forma, vai impactar todos. Ok, vamos lá, só para o pessoal entender. Inclusive, quem faz jornada, por exemplo, 12 por 36. Isso, que em tese não alteraria. Vai impactar, porque vai ter que ter 2 dias por semana de folga. Isso. Por que eu citei dessa forma? Porque o que acontece, falha minha. Por muito tempo fui servidor público e servidor público, a maioria são 40 horas semanais. Mesmo você trabalhando 5x2, se você faz 5x2, você está complementando o que você trabalharia no sábado, às 4 horas do sábado, durante a semana. Então, você trabalha um pouquinho por dia, que, eu vou ser bem sincero, era melhor nem... Bom, enfim, voltando no podcast. Imagina, então, o seguinte, a reforma... A alteração passou. Eu ia falar a reforma trabalhista. Ainda não, está no Senado. Não. Estou dizendo supondo que ela passou. Ok. Supondo que ela passou. Quais são os cuidados que as empresas devem ter? E tem um outro detalhe. Isso carece de regulamento, né? Porque ele vai aprovar ali a alteração, a PEC, e aí depois eu tenho que regulamentar. Porque me parece que nem todos os setores, eles terão o mesmo impacto. Porque quando nós estamos falando de produção, eu concordo. Se você, dependendo do que você faz, você mitiga e aumenta a produtividade. Legal. Mas quando eu estou falando do atendimento ao público, como que eu vou medir a ociosidade? Como que eu sei? Porque a ociosidade ela é bem diferente quando eu estou falando de serviços de quando eu estou falando de produção. Como que eu vou ponderar isso? Então, carece de um regulamento, porque ali ele está falando de algo macro. Então, a partir de agora, não teremos mais 6x1, supondo que seja aprovado, e a jornada trabalhista ela vai cair de 44 para 40. Legal? Só que, e os outros? E o comércio, por exemplo, o atendimento, o serviço? Quais são os cuidados que as empresas têm que ter com essa transformação? Não vamos usar o 6x1 e o 5x2, vamos usar a redução de 44 para 40 e obrigatoriamente 2 dias. E a ideia, me corrijam se eu estiver errado, é que esses 2 dias sejam consecutivos ou não. Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo menos um deles, preferencialmente aos domingos. Legal. Quais os cuidados que ele tem que ter? E também a questão do regulamento, porque eu vou ter um hiato aqui, né? Eu vou ter uma insegurança jurídica muito grande. Na verdade, tudo que a gente disser aqui
é só... Possibilidades. Especulação. Possibilidades. Porque tudo vai depender do texto final. Porque Boa. como o projeto está no Senado, Pode ser que eles alterem. pode ser que ele seja emendado, pode ser que ele seja alterado, entendeu? Tudo isso pode mudar. Pode ser que na hora de sancionar o presidente veta. Então, uma série de coisas que pode acontecer. Então, a gente pressupõe pelo que a gente ainda tem em mãos, né? Alguns setores, bom deixar bem claro, que vão ser alijados dessa mudança. Que são setores que demandam trabalho de urgência. Sim, sim. Então, por exemplo, a área da saúde, hospitais e tudo mais. Então, alguns setores... Mas isso ainda vai ser regulamentado. Então, não dá pra gente falar, cravar, porque vai depender do texto final. Aquele outro. Isso. Então, hoje o projeto envolve isso, mas ainda a gente não tem ainda conhecimento exato, porque vai depender do que vai acontecer no texto final. Mas, o que o trabalhador deve fazer? Primeiro, ele vai precisar se adequar à nova realidade dos horários. Então, ele vai ter que mudar a sua jornada interna, né, para que o trabalhador se adeque à nova realidade. E isso a partir da vigência da lei, que ainda nem é lei ainda, tá? Vamos supor que já foi aprovado, está em vigor. Então, ele vai ter que se adequar a essa nova realidade. E outra, isso não pode envolver diferenciação de custo, de salário. Então, vamos supor, o cidadão ganha R$2.000 trabalhando 44 horas semanais. Vai reduzir. A hora que passar para 40, ele tem que ganhar pelo menos R$2.000. Tá? Não existe isso de reduzir salário. O valor da hora trabalhada dele vai aumentar. Entendeu? Então, isso as pessoas têm que se atentar. Porque senão, a pessoa pode entender, diminuiu 4 horas, então vou diminuir proporcionalmente o salário. Não pode. Não. Tá? Manutenção do salário, isso é claro. Tá no texto da lei e isso... pelo menos até agora ninguém fez menção de abrir mão disso daí. Bom, enfim. Em cima disso, eu entendo que a principal questão do empregador, ela não é nem prática, ela é mais estrutural. Por quê? Porque você vai ter que adequar uma nova realidade de que teu funcionário vai ficar mais tempo lá, no ambiente de trabalho. E com isso, você tem que remanejar a tua estrutura para que você possa produzir aquilo ou mais com o trabalhador a menos tempo disponível. Entendeu? Então, você vai investir em máquina, você vai investir em melhoria do ambiente, tudo isso você pode... E diminuir aquilo que eu comentei lá atrás. Diminuir o tempo ocioso interno. Como? Mudança de política interna. Fluxo, processo. Entendeu? Então, eu creio, tá? E é uma perspectiva minha, de que o sistema de metas vai crescer cada vez mais no Brasil. Porque aí o trabalhador vai ter que trabalhar baseado em uma determinada produção. Porque aí o empregador tem como controlar. Então, isso hoje em dia existe algumas, principalmente nos setores comerciais, que existe esse tipo de coisa. Mas em outros setores não existe, principalmente prestação de serviço, que é o que você acabou de citar. Então, eu acho que isso vai acabar mudando a forma de gerir o processo do próprio empregador. E isso acaba que todo mundo vai ganhar. Tanto o empregador, que vai ter uma produção melhor, quanto o próprio trabalhador, que vai ter um ambiente mais saudável, vai ter mais tempo de descanso, vai ter uma série de coisas e não vai ter prejuízo financeiro. E quem ganha por trás disso, que é a economia. Que lembra que eu falei que vai gerar mais economia? Então, todo mundo vai ganhar. É a famosa política do ganha-ganha, né? O problema é que algumas pessoas não se convencem disso. Por quê? Porque não tem um dado efetivo para poder entender. A pessoa só acha que diminuiu a quantidade de horas, vou diminuir... Não vai. Não necessariamente vai. Né? Então, é esse mecanismo que o empregador vai ter que se adaptar. Para que ele tenha mais lucro em cima da nova realidade. Você trouxe um ponto interessante, porque imagina o seguinte, um dos pontos eu achei muito interessante. Imagina que eu e o Rafa, nós trabalhamos na mesma empresa, só que nós damos produção diferente. Um produz mais do que o outro, só que a gente ganha igual, né? Para o empregador, nós estamos entregando o resultado, só que um de nós, que é o que produz mais, sabe que ele produz mais. E óbvio que ele está insatisfeito porque o outro não produz igual e sobra mais para ele. Então, eu tenho duas opções aqui. Ou eu começo a produzir igual ele, ou eu fico chorando as pitangas e vou produzir mais. Ou você vai procurar outro lugar. Ou vou sair e vou procurar outro lugar. Mas veja, a partir do momento que tem sistema de métrica, não sou eu falando que eu produzo mais ou ele falando que produz mais. É
o sistema de métrica. Então, aqui nós temos uma possibilidade de ter profissionais mais qualificados ganhando mais, uma vez que eu consigo comparar, tá? Só que aqui entra um outro ponto, que é o início do nosso podcast de hoje. Será que isso não vai impactar na saúde e bem-estar? Porque, veja, até então eu trabalho de segunda a sábado na hora do almoço eu vou embora, mas eu tô aqui na minha, tranquilo. De repente, o Rafael, meu patrão, ele chega para mim e fala assim, Antônio, a partir de agora você vai ter que anotar que nós vamos ter métricas do trabalho. Aí eu falo, tá. Aí, de repente, o Juvencio, ele produz mais do que eu. E aí o Rafael vai chegar para mim e vai falar assim, ô campeão, vamos conversar. Vamos conversar aqui, porque o Juvencio está dando mais produtividade que você no mesmo tempo que você. E aí eu posso pensar assim, pô, era melhor vir trabalhar de sábado até na hora do almoço do que não folgar. Será que isso não vai gerar uma carga maior? Dois aspectos. O primeiro, qualquer tipo de métrica, ela tem que ser tangível. Isso não sou eu que estou dizendo. É a lei e a jurisprudência. A jurisprudência são os julgamentos dos processos, né? No caso da Justiça do Trabalho. Então, ela tem que ser algo que a média do trabalhador consiga fazer. Entendeu? Não adianta você colocar uma meta que ninguém vai conseguir fazer. É como se não existisse. Entendeu? Então, isso até desestimula o trabalhador. Porque ele sabe que ele nunca vai chegar ali. É igual o Rafa, por exemplo, na loja dele, falar pro vendedor dele, falou, você vai ter que me vender R$1 milhão por mês. Não vai vender. Entendeu? Então, é isso. Agora, isso já é lei. Então, as empresas têm que se adaptar. Embora muitas, no Brasil, o que mais existe é empregador que não cumpre a lei. Mas, enfim, vamos pautar pela legalidade. E outra coisa, existe o sistema de compensação e remuneração. O que acontece? O empregador que é esperto, o que ele faz? Ele remunera a produção. Você tem uma remuneração híbrida. Você vai ganhar um X mensal e um plus de tanto a cada meta que você bate no mês. O que vai acontecer? Você vai estimular ele a produzir mais. Mas aí vai impactar na questão da saúde do trabalhador? Não. Por que não? Porque você vai estar restrito àquele período ali menor de ambiente de trabalho. O que vai acontecer é que você vai diminuir o tempo ocioso. Aquele estatística que eu te falei. Então, o camarada que em um período de 8 horas, o cara trabalhava 1h30, 1h40 efetivamente falando, ele vai trabalhar pelo menos 4 horas. Entendeu? E aí ele vai produzir muito mais. Ele vai ganhar mais. E a empresa vai ter mais lucro. E a coisa gira. Então, essa é a visão que já existe e que as grandes empresas hoje em dia trabalham desse jeito. Então, o sistema de métrica, ele pode ser até injusto, porque existem circunstâncias diferentes. Por exemplo, o camarada trabalha em turno diferente, já é uma circunstância diferente. Sim. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo empregador. Não adianta você jogar tudo na vala comum. Existe característica. Um trabalhador PCD, por exemplo, ele não vai ter o mesmo rendimento que um trabalhador que não tem nenhum problema de saúde. É uma necessidade especial. Nenhuma necessidade. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Agora, se você fizer algo que é justo, que é tangível, invariavelmente você vai ter um crescimento. Tanto da produção, quanto da satisfação do teu funcionário. E isso vai gerar cada vez mais melhoria na tua empresa. Então, essa é a visão que o empresariado tem que ter. Agora, se mantiver essa visão arcaica que existe no empregador brasileiro, de que ele tem que esfolar o funcionário, eu estou pagando, ele faz o que eu quero, se não mudar essa mentalidade, não vai ser mais 90%, vai ser 95%, 98% de processo trabalhista do Brasil no mundo. Por quê? Porque o grande problema, o grande mal é a visão equivocada do empregador. Então, a gente vê circunstâncias absurdas todos os dias, de coisas assim, que chega-se a ponto, por exemplo, da semi-escravidão no Brasil. Isso não é raro. Inclusive, já teve caso recentemente de desembargador que tinha uma funcionária na casa dele análogo à escravidão. Pra você ter uma ideia de onde vai o problema do empregador. Então, essa visão é que precisa mudar. Se não mudar a mentalidade do empregador, não adianta você mudar a lei. Vai ser sempre o problema. E já que a gente está falando de escala e tudo mais,
a gente sabe que tem muito PJ, né? Então, tem ali um prestador de serviço que vai fazer algo. Quais dicas que vocês podem dar, primeiro, para o empresário que contrata o PJ, mas bem sucinto, e para o próprio PJ? Imagine que eu sou PJ, alguém quer me contratar como PJ, prestador de serviço, e de repente eu me deparo com uma situação que, na verdade, não é um PJ, é um burlo a CLT. Quais as dicas? Então, vamos lá. Preciso fazer um contexto rápido. Até pouco tempo atrás, era considerado fraude ao contrato de trabalho. Isso. E, invariavelmente, isso parava no justiça do trabalho e reconhecido o vínculo empregatício e tudo mais. Recentemente, eu falando coisa de 2 anos atrás, o STF entendeu que a relação civil do contrato tem que prevalecer, a vontade das partes. E aí essa questão caiu por terra. Já existe um trabalho que está sendo feito, tanto em tribunais superiores do trabalho, quanto regionais e superior, quanto também, politicamente falando, para que se adeque a legislação para que isso fique regulamentado. Porque hoje é assim, é entendimento da justiça. Não existe uma regra efetiva. Claro que existe a regra, mas assim, ela é muito fácil de ser burlada, tanto de um lado quanto de outro. Então, hoje, nós vivemos um momento de insegurança jurídica, tá? Em relação a isso. Então, hoje, falando agora o português claro, tá bom para o empregador, que não é empregador no caso, do contratante, mas já teve ruim. Agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, existe essa insegurança do que vai acontecer. O conselho que eu dou para os meus clientes é sempre o mesmo. Evite. Contrata como funcionário, registra, paga os direitos trabalhistas, que você vai ter mais tranquilidade. O risco é menor. Mas existem alguns que preferem correr o risco. Ok, eu respeito, só que é possível que lá na frente tenha um dissabor. Então, eu não oriento os meus clientes a fazerem isso. Mas fica a critério de cada empregador. Também. Porque, assim, essa burla, ela cai por terra, porque se ela tiver todos os aspectos de um empregado, ele vai se tornar empregado. Então, lá pra frente, ele vai perder. A princípio, para ele, parece ser muito promissor. Exato, promissor, vantajoso agora. Mas tem um risco lá na frente. Então, ele vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas, etc e tal. Mas, assim, voltando na escala 6x1, vendo do ponto de vista jurídico, é muito cedo ainda a gente firmar qualquer coisa sem ter o texto pronto. Porque vai ser mera especulação nossa aqui. E a gente pode aí ver várias coisas acontecerem. Porque falaram em 4x2, falaram em pagamento por hora. Então, assim, o que vai vir é algo incerto. Então, eu acredito que hoje em dia estamos vivendo um cenário jurídico de total incerteza. Tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque ele fala, e agora? O que eu faço? Inclusive, a gente não sabe nem se vai efetivar essa lei. Né? Exato. Porque pode vir aí uma emenda, a Câmara não aceita, acabou, arquiva-se. Então, é muito complicado. Mas, se houver, mesmo de fato, esse texto, essa escala de 5x2, eu acredito que, a princípio, vai gerar uma confusão. A adaptação em si, para todo mundo, acho que qualquer coisa, quando vem, principalmente num impacto como esse, é normal que gere 1 bilhão de possibilidades. E aí, a informalidade, eu acredito que vai crescer aí nesse âmbito. Eu acredito que a precarização também vai crescer. A princípio, até regularizar e falar assim, não, olha, dá para fazer dessa forma, tem como fazer desse jeito. Mas o texto, ele precisa vir claro, porque se ele não vir claro, é difícil nós, assim, como assessores, ajudar as empresas. É difícil, quando ele não vem regulamentado, a gente ajudar de qualquer forma. Porque a gente, é igual o Juvencio falou, enquanto somos advogados das empresas, a gente sabe. É muito difícil a gente reverter uma situação na justiça do trabalho. Por mais que a gente junte todos os documentos, tá ali provando qual é o risco que eu sempre falo, pelo menos para os meus clientes.
é o menor. Eu tento te oferecer o menor risco, porque eu não tenho como falar para você que a causa é ganha, que você vai ganhar. Eu tento minimizar, Mitigar. exato, o seu risco ali na frente. Porque a justiça do trabalho, ela é a favor do empregado. Isso é fato. E é a parte hipossuficiente da relação. Mas muitas vezes poderia ter, assim, um equilíbrio, tá? Porque eu vejo empresas fazendo tudo correto. E aí vai lá e coloca na justiça e fala, não, eu quero um dano moral ali, eu quero uma salubridade maior ou alguma coisa, enfim. Gera tudo isso. E o empregador ainda, ele tem que lidar com o horário, que vai ser menor, o salário vai continuar o mesmo e ele vai ter que suprir isso. Que diferença. Então, como ele supre isso? Ele contrata uma terceirizada? Ele contrata um diarista? Um híbrido? O híbrido não tem... O intermitente não tem funcionado. Não vejo muito funcional intermitente. Não vejo muito funcional intermitente, que é uma modalidade de trabalho. Exato. Então, há muitas Só para explicar, questões. doutora, o intermitente é aquele que é esporádico. Por É. exemplo, vou dar um exemplo, o montador de móveis. Então, ele presta serviço para 4, 5 empresas. Então, ela contrata ele para aquele dia, ó, tal dia você vai ficar para mim trabalhar tal hora, assim, assim. Então, ele tem contrato com todas, mas ele não faz a jornada de 44 horas. Só que ele tem um contrato de trabalho ali. Ele tem que ser avisado antes. Mas, assim, esses tipos de contratos, por exemplo, para um comércio, eu não vejo muito... Sentido. Eu até vejo sentido, mas eu não vejo a mão de obra. Entendi. Visto Alguém que hoje em dia a mão de obra obra anda bem escassa, né? As pessoas, elas têm escolhido o que elas querem trabalhar e qualquer coisa não serve. Antigamente era o que tinha. Hoje em dia tá bem diferente isso. Então, assim, tendo em vista o cenário atual, qualquer coisa que a gente falar aqui pode virar qualquer coisa diferente amanhã, gente, porque é um cenário totalmente diferente, assim, para lidar. Então, assim, precisa vir regulamentado, o texto precisa vir claro. Nessa questão até do 12/36, vai permanecer, não vai? A questão da saúde, vai ter exceção, não vai? Então, há muitas coisas que, assim, deveria ter sido pensado há longos anos, entende? É claro que é uma questão, igual o Juvencio falou, política e precisa passar por agora, mas, pô, é uma coisa que vai impactar milhões de brasileiros, milhões de empregados e empregadores. E é uma coisa que eles estão querendo, pelo menos o texto inicial, a partir da promulgação, 2 horas. Então, promulga amanhã. A partir de amanhã, você tem que adequar seu funcionário a menos 2 horas. E aí, o que você faz com essas 2 horas? Você vai lá no lugar dele? E aí, depois de 12 meses, mais 2 para 40. E aí? Então, até os 12 meses, você consegue pensar. Mas você já precisa... Eu acredito que as empresas já precisam pensar nessas 2 horas. O que ele vai fazer nessas 2 horas? Então, se adiantar, eu acho que seria um excelente começo. Um exemplo disso foi o Savenhago. O Savenhago já adotou o sistema 5x2. Já antes da própria legislação. Porque ele entendeu que se deixasse para última hora, o tipo de serviço que ele presta, a adaptação ela ia ser morosa. E aí ele não teria tempo hábil. Então ele se adiantou, a empresa se adiantou e já fez essa mudança. Porque aí ele também consegue, dentro da possibilidade, ele consegue também verificar ali, né? O que é melhor. Essa escala aqui é boa, essa daqui também dá, vamos ver o que vai vir. Mas ele consegue ali dentro... Tem um tempo para poder estudar ele qual vai, o melhor modelo. Exato, ele vai... Eu acho que as empresas deveriam fazer dessa forma. Se estão fazendo, não sei, é o conselho que eu dou. Então, vai escalonando aí já a menos 2 horas, depois, ou se possível, até já adota a 5x2. A escala, caso ele tenha escala. Mas, vindo do Senado, a gente pode esperar que venha aí alguma coisa, qualquer coisa, gente. É política. Legal. Só gostaria de agradecer a oportunidade, colocar à disposição sempre que possível.
É sempre uma satisfação muito grande estar colaborando com a CI, uma casa que eu me considero parte dela já de algum tempo. E sugerir para quem nos está ouvindo que participe mais dos eventos da CI. Por exemplo, um dos assuntos que nós tratamos aqui, a questão da NR1, recentemente houve uma palestra muito esclarecedora, muito boa que a CI promoveu na Câmara, com diversos profissionais capacitados e reconhecidos no mercado, e muitos dos empresários que poderiam estar lá se aprimorando deixaram essa oportunidade de participar de forma gratuita. Então, o conselho que eu dou para quem não está ouvindo, participe mais, faça uso da CI, procure se inteirar mais, o pessoal está à disposição, e vamos trocando experiências, um ajudando o outro, todo mundo cresce com isso. Então, é o recado que eu gostaria de dar para quem não está ouvindo. Agradecer mais uma vez a oportunidade, ao Rafael, ao Antônio, agradecer a doutora Tamires, né, por essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento com a gente hoje. E deixar um grande abraço para vocês e colocar à disposição para qualquer nova possibilidade. Estamos à disposição de vocês. Legal, gente, legal, obrigada pelo convite, por estar aqui. E obrigada a todos também. É isso. Por aceitarem o convite. E que episódio, hein? Tratamos de muitos pontos, um episódio até que extenso, né, Rafa? Tivemos um episódio grande hoje. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos que ficaram até o final. Lembrando, vocês viram que está aparecendo aqui em cima algumas empresas que são quem está patrocinando o nosso episódio. E se você também quer a sua marca aparecendo aqui, é só entrar em contato conosco. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Grande abraço e até mais!